Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. É tudo o que eu desejo, que você tenha muita paz e muita ternura de Deus na sua vida. E nos coloquemos diante da Palavra de Deus. O programa A Bíblia no Meu Dia a Dia é uma oportunidade que Deus nos dá para aqui na TV Canção Nova nós meditarmos a Palavra de Deus segundo o método do livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, concebido pelo Monsenhor Jonas Apib, que nos coloca sempre mais em intimidade com a Palavra do Senhor nosso Deus. Por isso nós invocamos Teu nome, Senhor, que venha sobre nós o Teu auxílio, o Teu socorro e a Tua graça, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-nos aqui. Nós queremos viver e praticar Tua Palavra. Nós queremos realmente que o Teu Espírito esteja sobre nós, nos conduzindo, nos iluminando e nos direcionando. Porque a Tua Palavra, Senhor, dá sabor, dá gosto para a nossa vida. A Tua Palavra, Senhor, nos ensina a viver a cada dia. Por isso, dai-nos Tua bênção, dai-nos Tua graça, dai-nos Tua sabedoria, Senhor, para que possamos crescer cada vez mais com Tua Palavra, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quando nos sentarmos na mesa para estudar a Palavra, mesmo em meio aos barulhos que temos em nossa casa, em nossa família, aquilo que fazemos, quanto é importante buscarmos a serenidade, o recolhimento interior, para que o nosso foco, para que o nosso centro, para que a nossa atenção seja Deus e a Sua Palavra. Muito bem, nós agora vamos hoje estudar o livro do Eclesiástico no capítulo 10. Cada vez que vamos avançando nesse livro, a sabedoria de Deus vai nos iluminando. Então eu já marco aqui a data de hoje e coloco o capítulo 10 do livro do Eclesiástico. O capítulo 10 tem pelo menos 4 orientações de sabedorias para a nossa vida. Vamos tentar nos determos nos versículos essenciais para que a gente possa saborear aqui no estudo que fazemos na TV Canção Nova, mas você possa mais ainda na sua casa se deleitar diante dessa palavra que é a palavra do Senhor. A primeira parte falando diretamente para os nossos governantes. O governante sábio organiza seu povo, e a autoridade de quem é sensato será estável. Qual o governante do povo, tais serão seus ministros. Qual o prefeito da cidade, tais serão seus habitantes. Um rei, um governante, sem bom senso, arruinará seu povo. As cidades se povoarão pela sensatez de seus chefes. Nem precisa dizer o quanto nós muitas vezes fomos e somos governados por governos insensatos. Todas as esferas do poder público. O que nós podemos esperar, pedir, suplicar, é que Deus realmente nos dê governantes segundo a Tua Palavra. Independente da convicção religiosa, todo governante precisa ser sensato. Ser um homem que seja honesto, correto, tenha bom senso, seja para dirigir a nação, seja para dirigir o estado onde cada um de nós estamos, seja para dirigir a cidade que nós habitamos, onde as pessoas estão mais próximas umas das outras. O que nós precisamos é de governantes sensatos, porque o povo vai ser o espelho dos seus governantes. Os governantes que dão maus exemplos, o povo terá maus exemplos. O governante que não sabe ser sábio e prudente para governar, teremos um povo também desgovernado. Então, oremos pelos nossos governantes para que tenham a sabedoria e a sensatez que nos diz a palavra de Deus para poder dirigir, governar e promover justiça para o povo de Deus. O versículo 6 daqui do nosso estudo diz o seguinte: por qualquer agravo do próximo, não retribuas, e nada faça com ímpetos de soberba. Por quê? A soberba, o orgulho, é odiosa diante de Deus e do próximo,
e ambos é execrável toda opressão. O reino é transferido de uma nação para outra por causa das injustiças e afrontas a riquezas fraudulentas. Primeiro, aliás, eu tenho que ler com ênfase o versículo 9. Nada é mais criminoso do que o avarento, pois chega a pôr à venda a própria alma. O avarento é aquele que cobiça os bens materiais. E cobiçar os bens materiais, cobiçar riquezas, cobiçar posses, leva muitas vezes as pessoas a vender a sua própria dignidade, vender a sua própria honra. Nada é mais indigno e abominável, mais criminoso diante de Deus do que uma pessoa que tem diante de si mais a posse e os bens materiais do que a sua própria dignidade. Jamais venda a sua consciência. A grande corrupção, ela justamente acontece, a grande ou a pequena. Tá? Não é porque o outro que está lá em cima é corrupto e eu sou um corrupto menor. Não, toda a corrupção ela é execrável. Todo aquele que se vende para obter qualquer vantagem material, prestígio ou poder, comete algo abominável aos olhos do Senhor. E o versículo 6, voltando nele, né? Por qualquer agravo do próximo, não retribuas e não faças nada com ímpetos de soberba, porque a soberba, como eu disse, é odiosa aos olhos de Deus, aos olhos do próximo. Ninguém aguenta uma pessoa soberba, viu? Vamos ser muito sinceros, vamos ser muito honestos com a gente e com os outros. Não tem nada mais abominável do que uma pessoa que é soberba, uma pessoa que se acha, uma pessoa que se coloca acima dos outros, uma pessoa que humilha os outros pelo que tem, pelo que pode, pelo que é, ou assim por diante. Se tem uma certeza na vida, se você ainda não teve, precisa ter, é que toda soberba cai por terra. É melhor que a soberba caia por terra durante a vida, porque senão cai durante a morte, e a morte ela enterra tudo, apaga tudo, tira tudo, e aí o que resta é só o castigo eterno. Por isso é melhor perder o orgulho e a soberba durante a vida do que ser conduzido pela soberba e orgulho para a morte, e a morte nos conduza para a condenação eterna. Ninguém, desejo que ninguém jamais fique doente, enfermo, mas muitas vezes doenças e enfermidades nos visitam e nos tornam pessoas mais humildes. A gente cai em si e vê que nós somos pessoas frágeis, todos nós. Ela nos dá uma memória, uma lembrança daquilo que iremos um dia perecer todos, pela doença, enfermidade ou pela uma morte, da forma como ela chega, ela vai nos colocar diante daquilo que somos. Somos pó da terra. Por isso, não deixe de forma alguma, sabe, naquilo que você faz, naquilo que você realiza. Até na casa de Deus, quantas pessoas de Deus são orgulhosas, soberbas, pretensiosas, se colocam acima dos outros, se exaltam, diminuem os outros, humilham os outros. Quantas humilhações têm passado pessoas que são de Deus que humilham os outros. Não se esqueça, o peso da mão de Deus no dia do julgamento vai ser maior com quem deixou sua vida ser conduzida pelo orgulho e pela soberba. Agora, inclusive o versículo 15 é duro, né? Quando o soberbo morre, terá por herança as serpentes, as feras e os vermes. O versículo por si só já diz tudo. Mas eu fico então no versículo 16. Desculpe, eu li o versículo 13, eu fico agora com o versículo 14. Princípio da soberba do homem é afastar-se de Deus, daquele que o fez, e o seu coração se aparta. Pois o princípio de todo pecado é a soberba. Quem a tiver fará ferver a maldição, e ela no fim o destruirá. Primeiro, a soberba nos afasta de Deus. E por causa da soberba nos afastamos de Deus. Nos achamos melhores, que nós somos deuses, que nós podemos e não precisamos de Deus.
E à medida que a gente vai se afastando, parece que as coisas vão melhorando, eu vou sendo mais reconhecido e assim por diante, e vou perdendo a minha união com o meu Salvador, com aquele que é o Senhor que me criou. E o pior, o princípio de todo pecado é a soberba. O princípio de todos os pecados que nós cometemos por soberbo, por orgulho. Porque o humilde, ele se coloca na mão de Deus e Deus conduz os seus passos. O coração orgulhoso não, ele segue os devaneios, ele segue os impulsos, ele segue suas paixões, ele segue suas más inclinações. Quando nós nos humilhamos diante da mão poderosa de Deus, Deus cuida de nós. Deus direciona os nossos passos. Deus orienta a nossa vida e o nosso caminhar. Mas ao contrário, quando a gente deixa o maldito orgulho, a maldita soberba ir crescendo e nos dominando, ela é um câncer, viu? Não é simplesmente o câncer da vida que é o mais perigoso, não. O câncer mais perigoso é o câncer do orgulho e da soberba. Porque ele vai invadindo a vontade, a mente, os sentimentos, os pensamentos. E perdemos a santa humildade. Não deixamos ser corrigidos, não deixamos ser direcionados e vamos sendo levados pelos ventos e pelos impulsos da alma. Por isso é que pedimos a Deus a graça da verdadeira humildade para que ela possa, de fato, conduzir o nosso coração. Deus, no versículo, para encerrar o versículo 21 e 22 diz o seguinte: Deus anulou a memória dos soberbos, mas preserva a memória dos humildes. Não foi criada para os humanos a soberba, nem a raiva para os nascidos de mulheres. E ainda diz mais, tá? Que a raiva, nós sentimos muitas raivas, tem pessoas que são raivosas demais. A raiva vem da soberba. A raiva vem de quando nós somos contrariados, quando nós somos chateados. E o soberbo não gosta de ser contrariado. Ele não pode ser contrariado, porque quando ele se contraria, ele fica irritado. Ele briga, esperneia e cria toda aquela ira. A raiz de toda a raiva nossa é o nosso orgulho e a nossa soberba. Muito bem, vamos agora implorar a bênção de Deus, mas eu quero antes disso escutar, claro, a sabedoria do nosso irmão Padre Antônio Xavier, que a cada dia também caminha conosco no estudo da Palavra de Deus. O 10º capítulo do Eclesiástico, também com diversos conselhos, diversos provérbios, vai oscilar sobre o tema da humildade e da soberba. Aqui é apresentado da seguinte forma: se o princípio do saber, do conhecimento é o temor de Deus, ou seja, receber tudo aquilo que existe, a natureza, a criação inteira como sendo obra realmente de Deus, e dela então se pode retirar o verdadeiro conhecimento e entender a vontade de Deus manifestada em cada coisa, a soberba é exatamente o afastar-se de Deus e imaginar que a própria racionalidade está acima de tudo isso. E por isso a soberba é tida como a origem de todo mal e de todo pecado, e por isso exatamente a virtude inversa passa a ser a humildade. Então a humildade que acompanha a vida humana para que o homem não se perca no meio do caminho. Isso é interessante de ser observado porque a humildade dentro da Escritura, ela é importantíssima para a realização da vontade de Deus. Porque quem não é humilde não tem a capacidade de escutar, não aprende a valorizar o outro, não entende que também depende das outras pessoas, não entende que por mais que se tenha, os outros também têm coisas que nós não temos. E coisas aqui não são objetos, não são bens, mas são valores, são riquezas dentro do seu próprio coração. Quem não é humilde não sabe ouvir, quem não é humilde não valoriza a posição do outro, mas a combate. E é por isso que a soberba é tida aqui como o quê de destruidor que existe realmente dentro do coração do homem. Aquele que é sábio, que busca realmente a sabedoria, deve dedicar-se à humildade.
E humildade aqui não é buscar ser o mais simples dos simples, não é isso. Humildade é valorizar os outros. Por isso, o humilde ele é mais baixo que os outros, não porque ele realmente o seja, mas porque ele se abaixa, se põe da altura daqueles ali, porque reconhece que os demais também possuem valores que a gente não possui. Interessante isso. A humildade é isso, é se colocar no mesmo nível dos demais, entender que um pensamento meu pode ser só uma opinião minha. Não é que aquilo tem que ser a verdade absoluta de tudo, até mesmo porque se eu considerar assim, não tem nem possibilidade de crescimento. Entender que a vida humana se desenvolve numa dinâmica diferente e a humildade serve para dizer: Deus tem conhecimento de tudo, o que eu sei é parcial, não é tudo. Por isso, o humilde termina por ser aquele que atrai as pessoas a si ou que, ao menos, não faz com que elas tenham que se retirar, enquanto que o soberbo é aquele que imagina que ele basta para si mesmo e para todas as outras coisas. Aquele tipo de gente que às vezes tem resposta para tudo, mas na sua vida não tem alegria, não tem nada, porque esse tipo de coisa termina por criar um ambiente ácido que ninguém é capaz de suportar. E no final, até a Deus é negado o devido reconhecimento por tudo aquilo que é bom e que Ele mesmo fez. Por isso, a humildade está sempre colada com a sabedoria. Que beleza, obrigado Padre Antônio Xavier, muito obrigado por toda a sabedoria que nos traz na compreensão da Palavra de Deus. E o que nós queremos é que Deus nos dê a sua humildade, que aniquile toda a soberba, todo o orgulho que nós cativamos e cultivamos em nosso coração. Nos dê, Senhor, a verdadeira humildade, a humildade em Te servir, em fazer Tua vontade. Não deixe, Senhor, que os pensamentos orgulhosos, soberbos, estejam guiando a nossa alma e o nosso coração. Contentadora, Senhor, é o orgulho da vida, é a soberba da vida. Não deixe nossa alma perecer, ser iludida, enganada, conduzida pelo orgulho. Maldito seja todo o orgulho, maldita seja toda a soberba, glorificada e exaltada seja a santa humildade de nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos dê sua graça e nos dê a sua bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz e muita ternura no seu coração, muito obrigado pela sua bela companhia. Continuemos a caminharmos juntos no crescimento da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.